Boa tarde aos amigos, mais uma gravação. Então, a partir do momento que você honra um servo, uma pessoa que está preso às regras de um Deus criatura, que pode ser o homem, pode ser o diabo é criatura também, irmão. Pode ser uma rã, um sapo, qualquer coisa. Pode ser uma imagem feita pela mão do homem. Isso é mais criatura ainda, porque não foi feito nem por Deus, foi feito pelo homem. Então a idolatria é pior ainda, né? Mas a idolatria que você reverencia o homem, por exemplo, aí você vê qual o Deus que ele serve. Se não for o verdadeiro, você está rendendo honra e glória ao diabo, irmão. Honra e glória à criatura, não ao Criador. Aí de repente você, não, então eu vou numa igreja. Uma igreja evangélica, que lá eles dizem que serve o Deus Criador. Aí você vai dar o dízimo lá, dar a oferta. E aí você vai reverenciar e dar honra a um Deus Criador? Não. Como é que você identifica que ali não é o Deus Criador? Porque eles usam a Bíblia, né? Eles vão ler versículo da Bíblia. Mas a primeira coisa, na Bíblia já é possível constatar que ele não é um Deus Criador. Pela exclusão da própria lei de Deus, eles excluem. Então é um Deus criatura. Ah, então vamos nas igrejas que dizem observar a lei de Deus. Aí você vai, ali também não é a lei de Deus. Porque a lei de Deus, ela só se confirma, irmão, num lugar, através do reino de Cristo, que tem toda a característica de um reino: lei própria, domínio próprio, moeda própria, comando próprio, trabalho investigativo próprio. Então não é o Deus verdadeiro que opera nessas igrejas que diz que obedece à lei de Deus. Em outras palavras, você vai reverenciar e direcionar a honra ao Deus criatura também. Mas agora você pode prestar honra e glória ao Deus Criador. Você pode honrar. Você pode reverenciar o Deus Criador agora. Por quê? Porque ele chegou como rei, com lei própria, com domínio próprio, com moeda própria, com comando próprio, tudo próprio, irmão, né? Identificando assim como rei, lei própria, né? Como rei na terra. E aí você pode reverenciar o Deus Criador como rei na terra, que é Jesus, o Deus Criador. E aí, quando você passa a honrar esse Deus, ele também honra você. Ele também lhe honra, lhe abençoa em tudo. E esse Deus Criador, irmão, que você vai reverenciar, ele não tem bênção parcial para você, não. Você sabe o que é bênção parcial? É aquela bênção associada ao mal. Como eu falei hoje numa pregação, aquela bênção que você consegue um emprego, de repente você é amaldiçoado como ladrão para te roubar o seu salário. É uma bênção parcial. Esse tipo de bênção Deus não te dá, não, porque se trata de um Deus criatura também que faz esse tipo de bênção. De repente você, eu quero prosperar maravilhosamente, quero ser um empresário. E de repente você consegue. Só que você tem que contratar segurança para proteger os seus pertences. Portanto, é uma bênção parcial. Ela não é total, ela está associada ao mal. Esse tipo de bênção também não vem do Deus Criador, irmão. Vem do Deus criatura. Não é o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro, o que tem para você é bênção integral, não associada ao mal. Ou seja, é só bondade, é só coisa boa. Não existe nada de mal. A bênção que Deus traz para você, ela é integral, ela é pura, ela é santa. Essa é a bênção que o Deus verdadeiro tem para você. Então você vai constatar que você pensa que é abençoado e não é.
Não é abençoado, pode ser uma bênção parcial. E o mais grave de tudo, que não vem do Deus verdadeiro. Em outras palavras, você está rendendo honra e glória a um Deus criatura, não criador. A um Deus criatura. E você é enganado, iludido, achando que é um Deus criador. Mas não é. É um Deus criatura. Então você tem que buscar e procurar identificar o Deus criador, irmão. Agora é possível identificar. Por quê? Porque ele já se encontra na terra. Ou antes não era possível. Porque antes você procurava ele e você não encontrava o Deus criador. Não encontrava. Se você é uma pessoa que tivesse discernimento, tivesse o entendimento para identificar o Deus criador, antes você não ia identificar ele. Não ia, por quê? Como eu falei, ele tem lei própria, ele tem moeda própria, ele tem domínio próprio, ele tem toda a estrutura própria de um reino, irmão. Então ele nunca se apresentou aqui na terra como reino, como rei. Agora ele se apresentou sim, com toda a estrutura de reino. E aí, através disso, é possível você identificar presente na terra o Deus Criador. O Deus Criador. E você não vai mais adorar e nem reverenciar o Deus Criatura, só se você quiser. Mas, porque as bênçãos do Deus Criador, irmão, ela é integral. Ela não é bênção parcial, é integral. É bênção em todos os níveis. É bênção separada do mal.